Jornal da Fam. Entrevista. Vai ficar bonitinho, a gente recebendo aqui o doutor André Davi aqui nos nossos estúdios. Agradeço a gentileza, peço desculpas até pelo tempo, mas o programa ao vivo acaba vindo uma coisa ou outra e esticando um pouco mais. Mas muito obrigada por estar aqui, doutor André Davi. O senhor tem se destacado nessa sua atuação no departamento aí de narcóticos, né? O DENARC da Polícia Civil. Que balanço o senhor faz, né, nesse período que está à frente e é uma notícia atrás da outra? Parece que esse homem não para e a equipe dele não. Bom dia, obrigada por estar aqui. Bom dia, Magna, bom dia a todos. Primeiramente, feliz ano novo para você e para todos. Obrigada. É um prazer meu estar aqui. Eu sou um porta-voz, né, da Secretaria de Segurança Pública e da equipe que faz parte do DENARC. Nós não trabalhamos só, né? Lógico que a partir do momento que você comanda um departamento e você começa a divulgar os resultados desse departamento, a tendência é que você apareça um pouco mais, né? Mas, como eu disse a você, nós somos um trabalho de equipe. Eu estou aqui como porta-voz dessa equipe. E, como bem você falou, o trabalho é praticamente diário, né? Eu estava conversando com o Lucas, que é o nosso diretor de comunicação da Secretaria de Segurança Pública. Toda semana o DENARC ele faz uma operação. Toda semana a gente faz uma apreensão ou uma prisão. Então isso é um motivo de orgulho, não só para mim, né, que sou o diretor, que sou membro da equipe, mas acredito que para a sociedade que ela consegue vislumbrar que apesar que o tráfico de drogas é um crime que seria utopia de minha parte dizer que nossa intenção é acabar o tráfico de drogas em Sergipe, porque é impossível, porque é um crime que tem uma parcela, uma contribuição muito grande da sociedade civil. Então esse combate tem que ser associado com a sociedade civil, porque é a sociedade civil que demanda esse tipo de crime, né? Mas assim, o mais importante é que se eu estou aqui no seu programa de grande capilaridade, né, é porque o trabalho está sendo realizado, a população está percebendo que existe o combate por parte da segurança pública do tráfico de drogas, dos efeitos, né, danosos, nocivos do tráfico de drogas, que é o homicídio, que é o roubo, que é o furto, que é o comércio ilegal de armas de fogo. Então eu fico muito orgulhoso de fazer parte de uma equipe de policiais abnegados que diariamente estão imbuídos para combater esse mal que são as consequências do tráfico, né? Agora, doutor André, e a situação no nosso estado, nesse contexto, né, nacional, que avaliação o senhor faz? Como é que nós estamos, assim, em termos de rota? É um mercado consumidor e rentável para o traficante para chegar aqui? Mas aqui, graças a Deus, ele chega e encontra uma equipe que, assim, aquela história que Marcelo Dé dizia sempre, bandido aqui não se cria. Eu achava muito bonito isso quando ele dizia isso passava uma segurança para a gente. E a gente vê isso nesse seu trabalho e do trabalho da sua equipe. Como é que nós estamos nesse cenário, o estado de Sergipe? Bom, Magna, Sergipe está inserido, sim, no contexto mundial e nacional do consumo de drogas e, consequentemente, do tráfico, né? Porque se há o consumo, há a venda. Mas, assim, Sergipe não é rota de abastecimento, não é um ponto de abastecimento de drogas para outros estados, até porque Sergipe é o menor estado da federação. Não seria geofisicamente impossível você armazenar drogas em Sergipe para posteriormente distribuir para a Bahia, por exemplo, onde é 10 vezes maior do que o estado de Sergipe. Então seria uma logística contraproducente, o tráfico de drogas. Mas sim, existe um mercado consumidor em Sergipe, existe uma distribuição de drogas para esse mercado consumidor. Quais as mais comuns, doutor André? Que circula-se de drogas, porque cocaína, maconha, essas que a gente conhece são mais comuns, mas tem outras? Existe sim o êxtase, né? Nós conseguimos fazer apreensões de êxtase, que é uma droga relativamente nova, mas que está inserida no contexto social, principalmente nessa época de pandemia, deu uma diminuída. Por quê? Porque o número de festas, o número de aglomerações diminuiu. Mas com esse retorno das festas, das festividades, é uma droga que ela circula facilmente, né? Ela não tem odor, ela pode ser facilmente confundida com um comprimido, ou então mesmo com uma bala, um doce, né?
Então ela é fácil de se distribuir nas festas, assim, não chama tanta atenção. É uma droga que existe, é uma droga pesada, nociva, cara. Mas o comum realmente é a maconha. E ultimamente nós estamos pegando sistematicamente a cocaína, que é uma droga cara também, que atinge uma camada social elevada. Mas no último mês nós pegamos 150 quilos de cocaína. Ó, Então é uma apreensão para uma droga grande, né? uma droga muito, muito rara, né? Pelo seu valor de mercado. Uhum. Agora, uma coisa que chama sempre atenção, e aí a gente entra um pouco na questão de políticas públicas, porque vocês não enxergam a sua lei, porque quando vocês chegam lá, né, vê que tem, né, tem jovens, né, e aí quando você vê envolvida nesse mundo, nessa criminalidade, é terrível. E, enfim, aí eu lhe questiono, faço duas perguntas em relação a isso, essa questão até de políticas públicas, que não basta só prender, é necessário que haja também uma ação mais efetiva nesse sentido. Mas aí lhe questiono também, para que as pessoas que nos ouvem agora entendam. Mas tem mudança em termos de legislação, porque dizem, não, é para consumo, é uma droga para consumo. Para as pessoas entenderem o que é para consumo e que de repente não pode se fazer nada em relação a isso, e aquela que é realmente para comércio, é aquela que alguém está ganhando muito com isso e utilizando aí de alguém que precisa até de um tratamento ou coisa assim. Você pode explicar isso melhor para os nossos ouvintes? Sim, Magna. Eu vou até utilizar um exemplo prático, né? O que aconteceu na minha carreira, para dimensionar a quantidade, né? O quantitativo de drogas. Na época que eu estava em delegado regional de Estância, a maior investigação que nós fizemos de tráfico, que nós articulamos uma quadrilha que não só cometia tráfico, mas também homicídios, ela iniciou-se com uma pedra de crack, uma apreensão de apenas uma pedra de crack. Aí você pode me dizer, mais uma pedra é um usuário, né? Mas a partir dessa pedra nós descobrimos que na prostituição local que havia naquela BR que circundava, que cortava o município de Estância, a venda, o comércio de drogas era muito fracionado. O traficante, aquela prostituta ou aquele cidadão que se prostituía na BR, ele não armazenava uma quantidade consigo grande de drogas. Ele vendia pequenos fragmentos da droga. Bom, só para contextualizar, muitas vezes você faz uma apreensão de 2, 3 quilos e, pelo contexto investigativo, o juiz entende que aqui trata-se de um usuário. E o usuário, pela legislação especial, ele não há pena para ele. Ele não vai cumprir uma pena. Já o traficante, não. O traficante, mesmo que no contexto ele tenha sido apreendido com uma pedra e a investigação prove que aquela pedra movimenta toda uma logística de tráfico, ele pode pegar de 5 a 15 anos. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês, assim, às vezes a quantidade de drogas apreendidas não determina que se trate de um traficante ou de um usuário. Lógico que a partir do momento que você apreende 1 tonelada de maconha numa residência de um indivíduo, onde não há cômodo algum, apenas drogas armazenadas, fica muito difícil você desconfigurar o tráfico, né? Colocar como usuário. Mas existem situações que você apreende pequenas quantidades de drogas que você pode, na investigação, contextualizar um tráfico de entorpecentes. Não sei se eu deixei bem claro. Não, isso é bom para que as pessoas até entendam. E essa questão de políticas públicas, pela sua experiência, do vivenciar tudo isso, como até um delegado de polícia, e atuando numa área como essa, tão sensível e crítica, percebe a carência disso, de políticas até voltadas para ajudar nesse sentido, doutor? Mas eu sou muito, muito transparente, muito sincero, sabe? Eu sou talhado para combater o traficante. Eu não tenho a expertise de ajudar o usuário. Sendo muito sincero com você. Mas eu tenho consciência, como eu falei no início, de que o combate ao tráfico de drogas ele tem que ser associado, tem que haver uma simbiose entre a polícia e a sociedade. A sociedade civil ela tem que contar com apoio com as políticas públicas, sim, com certeza, até para orientá-la. Mas o papel da polícia, no qual eu me insiro, não é um papel de fazer a política pública, de tratar o usuário. Não é. O papel da polícia, no meu entendimento, é de combater os efeitos nefastos do tráfico. Sim. A violência, o homicídio, o porte ilegal de arma de fogo, o roubo, o furto. Ontem nós
prendemos, né? Infelizmente veio a confronto um indivíduo ontem, que ele era traficante, mas ele tinha acabado de cometer, na noite anterior, uma tentativa de assalto. Ou seja, o tráfico ele não é um fim em si mesmo, ele não termina com a compra e a venda da droga. Ele traz consigo aqueles delitos siameses, né? Que é o porte ilegal, que é a disputa de espaço que leva ao homicídio, que é o furto, é o roubo praticado pelo usuário, ou até mesmo pelo traficante que quer regimentar mais dinheiro, né, para o seu mundo. Então, ao meu ver, o trabalho da polícia, no caso do DENARC, ele lógico que ele vai ter que participar de uma política pública, mas o papel principal dele é o combater a violência engendrada pelo tráfico de drogas. Essa é a minha opinião. Agora, o senhor disse em relação à juventude, o senhor, nessa sua experiência, tem observado que muitos jovens mesmo estão sendo cooptados pelas drogas e pelos traficantes? Sim, e o pior, Magna, que as últimas pessoas que foram presas, né, não tinham passagem pela polícia. A última apreensão de cocaína, as três pessoas que foram presas manipulando a cocaína, né, tinha emprego fixo. Sério? Tinha emprego fixo, carteira assinada. Gente. Tinham condições, né? Moravam relativamente bem, tinham veículos para se transportar e estavam envolvidos na manipulação da cocaína. Porque é rentável, doutor, de certa forma, né? Infelizmente é rentável. Dinheiro rápido, fácil, Entretanto, né? Padrão assim, de vida. O preço é muito alto para se pagar, porque a vida útil de um traficante, literalmente, é muito curta. Dificilmente um traficante consegue chegar aos 40 anos, por exemplo. Nesse caso, porque é uma atividade extremamente perigosa, ou por conta até mesmo do uso da droga, morre, ou porque é fácil mesmo, uma briga entre eles, a morte? O traficante não usa a droga. O traficante não usa. Ele não é viciado na droga, não é. Porque esses três elementos que estavam manipulando a cocaína, imagina se eles fossem viciados em cocaína. Eles manipulando a cocaína pura para transformar numa cocaína de baixa qualidade para que possa ter rentabilidade e vender. Ele não ia conseguir manipular, ele ia consumir. Ele com certeza, quem estava acima dele ia perder muito produto, porque ele ia reservar uma cocaína pura para ele usar. Então o traficante ele não é viciado em drogas. Quando eu digo que ele tem uma longevidade curta, porque na sociedade civil os problemas são dirimidos pela justiça. Entretanto, no mundo do crime, os problemas são dirimidos através da violência. Então, eles morrem muito em disputa de espaço, ou até mesmo para se ascender na carreira, entre aspas, né? A pessoa não é promovida. É promovida quando o que está acima morre, ou vai preso. Então, por isso que eu digo que a longevidade é muito curta. Mas o Brasil é um país de mazelas sociais, né? É muito difícil você incutir na mente de um jovem de que é melhor você procurar um caminho mais longo, ao invés do atalho, para que você possa atualizar seus sonhos, mas é complicado. Por isso que tem que ter uma política pública, né? Temos que ter um programa de geração de empregos. O jovem tem que ao entrar no setor economicamente ativo, ele tem que aspirar que uma hora ele vai conseguir, com seu trabalho, ter sua residência, conseguir manter a sua família. Então o Brasil é um país muito difícil para se você incutir isso na mente do jovem, né? Diante dos nossos problemas sociais. Exatamente. E aí essa tentação, né, da coisa fácil, rápida, e infelizmente é muito triste. Nós estamos conversando, gente, aqui com o doutor André Davi, como delegado de polícia bastante atuante nessa área do combate aí ao tráfico de drogas desde 2021, né, que o senhor assumiu aí o departamento. 9 meses. 9 meses e já com resultado fantástico, isso é muito bom, né? Mas como ele mesmo disse, lamentavelmente é uma triste realidade aqui no nosso país e que precisa, claro, também do apoio da sociedade neste combate, na denúncia, quanto é importante. Como a gente já está quase indo embora aqui no nosso tempo, eu não posso deixar de lhe perguntar que há um tititi em redes sociais, enfim, e até por essa sua atuação
que o senhor tem pretensões políticas, né? Que 2022 é um ano agora, esse ano de eleições, e que dizem que o senhor poderá ser candidato. E aí, tanto como apoio, olha, 2 cabos eleitorais fortes. O secretário João Eloy, que vi até nas redes sociais do doutor André no Réveillon, e a vice-prefeita de Aracaju, Catarina Feitosa. É verdade isso, doutor André? Bom, mas eu vou até usar uma analogia. Se fosse ano de Olimpíadas, né, e eu estivesse postando assim, nadando, correndo, iam perguntar se eu ia disputar as Olimpíadas. Eu entendo os questionamentos, é porque é um ano realmente um ano eleitoral, mas assim, tudo que eu faço, eu tenho 15 anos na polícia, eu não mudei em nada. O Lucas me acompanha desde que eu entrei na polícia. Então eu estou fazendo exatamente o que eu fazia há 15 anos, né? Uhum. E assim, eu chego no DENARC 9 da manhã, almoço lá, saio só 8 da noite, 9 da noite. Eita. Então, não sei como é que eu estou fazendo política, as tratativas políticas, não sei, né? Eu não faço almoço político. É filiado a algum partido? Não sou filiado a partido nenhum, também. Foi convidado? Já foi convidado? Já fui convidado. PSD? Não. Mas assim, acho que o homem, a partir com o homem, mulher, o cidadão brasileiro, quando faz 16 anos, ele já participa da vida política. Sim. Então, mas no momento, o meu foco total é no DENARC, em combater o tráfico de drogas. E você até falou do Dr. João e de Catarina, são meus amigos, né? Catarina é uma irmã para mim, Dr. João é como se fosse um pai para mim, é meu mentor. Então, eu convivo com eles há muito tempo. Mas esse convite acontecesse até diante mesmo dessa sua atuação. A gente percebe que na sociedade as pessoas têm buscado isso, bons nomes, pessoas atuantes, pessoas que tenham compromisso. Se por acaso esse convite vier, né, de uma irmã, de um pai, mentor e tal, isso balança, isso pode de repente fazer com que o senhor comece a pensar com mais carinho nessa possibilidade? Eu acho assim, que pessoas bem intencionadas, né, elas têm que estar em todos os lugares. Sim. No jornalismo, na polícia, nos hospitais, na política também não pode ser diferente. Então, mas eu trabalho muito com... Eu não trabalho com conjecturas, eu trabalho muito com fatos, né? Isso não aconteceu. Mas se acontecer? Se aconteceu, eu tenho que ouvir, né? Uhum. Tem que se ouvir. O mínimo que a gente pode fazer é ouvir. Mas assim... Mas não descarta, né, uma possibilidade de repente, diante disso, até com esse propósito de contribuir, né? Você tem uma contribuição na polícia já efetiva, com resultados positivos, e de repente contribuir do outro lado. É uma possibilidade, não é não? Tudo é possível, Mas assim, como eu falei para você, eu trabalho com fatos concretos, né? Uhum. No momento eu estou pensando na próxima apreensão, estou pensando em bater os recordes de 2021. É isso que eu estou pensando, né? Mas tem tempo ainda. É verdade, né? As coisas ainda estão acontecendo. A gente não pode ser assodado, não. Tem que trabalhar. Uhum. Olha, eu quero lhe agradecer muito, doutor André, por conhecer, assim, com entrevista, a gente tem acompanhado o seu trabalho, desejar realmente muito sucesso, muitas apreensões, né? Se elas ocorreram, interessante é que isso até não acontecesse, né, dessa forma, que a gente não tivesse, mas infelizmente é a triste realidade. Mas o bom é saber que existe uma equipe preparada, né, da segurança pública. O doutor João Eloy é uma pessoa que também a gente admira de muito tempo na dele e tal, mas é um homem de ação, e isso é realmente muito bom. Nós temos uma equipe muito boa na segurança pública, e isso é interessante. Agora é importante a ajuda da população. Eu gostaria até que o senhor, nesse encerramento, até fizesse esse apelo à importância da sociedade participar e ser parceira mesmo Aliás, antes disso, só uma perguntinha. Eu estou estourando aqui no horário, mas só um minuto, viu, produção? É só uma coisinha. Nós temos tido casos envolvendo policiais junto à sociedade, que a gente com uma postura não muito adequada, não é? Envolvendo a polícia militar. O senhor é da civil. Mas, enfim, como é que o senhor encara isso, hein? Isso é uma coisa ruim para a imagem, né, da instituição como um todo, né? Como você bem falou, postura não adequada. Né? Não é o comum. Fatos isolados ocorrem tanto na Polícia Militar como na Polícia Civil, em outras polícias também. Mas eu tenho certeza que esse assunto será tratado pelo próprio comando, né, da Polícia Militar. Eu tenho certeza que isso vai ser
vai ser resolvido de forma justa. Uhum. O que eu mais espero aí, eu tenho certeza que será da forma justa, né? Então, não vou me excluir muito, assim, até não ser delicado, né? São polícias irmãs, eu trabalho muito com a Polícia Militar. A Polícia Militar é muito parceira nossa. Uhum. Eles estão nas ruas, eu sou o cara talhado das ruas. E assim, como eu não estava, eu sei que a imagem é a imagem dura, e não é o comum da polícia, pode ter certeza, não é o comum. Sim, a imagem verdade. que a população dentro da polícia é muito boa, e já indo à sua pergunta, né, da população, a população ela apoia demais o DENARC, e eu digo a você, Magda, a credibilidade, quem tem que conquistar a credibilidade é a polícia. A polícia tem que conquistar a credibilidade da população. A população não tem que... Vai até a polícia tentar solucionar um problema que existiu. Mas a ajuda, a credibilidade é a polícia que tem que ir atrás. Então essas apreensões, essas prisões, esses recordes de prisões, não só do DENARC, mas de toda a Polícia Civil, Polícia Militar, isso resgata, aumenta a credibilidade. O número do Disque 181 é um número recorde. A população recorre à polícia não só para denunciar tráfico, mas também às vezes para denunciar uma violência doméstica, um incômodo que existe naquela região. E o mais importante, a polícia vai em quase 99% das denúncias. Que bom. Lógico que há um filtro, né? A gente percebe que ali às vezes é algo pessoal escamoteado numa denúncia de crime. Mas em quase 99% das denúncias a polícia vai. Isso é muito bom. Bom, doutora André, obrigada mesmo por estar aqui. Obrigada ao Lucas, né, pelo apoio. Obrigada mesmo. Conte com o espaço da Fã FM, Jornal da Fã, para estar divulgando esse trabalho, colaborando da melhor forma possível. Um feliz ano novo, sucesso. E se for realmente aí com mudanças e decisões, também boa sorte nesse sentido. Muito obrigada. Eu que agradeço, e eu quero também agradecer aqui a equipe do DENARC, porque se eu estou aqui conversando com você nesse programa de alta credibilidade, é graças ao trabalho dessa equipe. Então eu agradeço a eles, agradeço a Deus por fazer parte dessa equipe. Bom dia a todos, que Deus dê a cada um de vocês um ano maravilhoso. Obrigada mesmo, parabéns pelo trabalho.